Fala, gente! Sejam bem-vindos, então, em mais uma aula onde a gente vai fazer uma revisão ou a gente vai aprender aí os conteúdos para vestibular, Enem e concurso. Lembrando que o vestibular, o Enem e concurso, ele é um caminho para você fazer o ensino superior, né? Ou conseguir o trabalho que você tanto quer. Você pode deixar embaixo qual é a faculdade que você quer fazer ou qual é o concurso que você quer passar, que de repente eu já tenho assuntos aqui no meu canal para você conseguir estudar. Tá? Gente, na aula anterior eu falei, né? Inclusive a aula anterior faz um tempo já, então me acompanha aqui que eu não vou parar de postar aula, hein? Às vezes eu demoro, mas eu posto aula. A aula anterior eu falei sobre a função de primeiro grau. A função de primeiro grau, ela obedece uma lei, que é a lei AX mais B, aonde o A é a inclinação da minha reta, é uma reta isso daqui, né? E aonde o B é onde eu corto o eixo, certo? O eixo Y, que é o eixo onde a minha função tem os seus valores. Tá? E aqui o que eu vou fazer então? Eu vou querer que vocês entendam que esse A e esse B não são os mesmos quando a gente está falando de uma função de segundo grau. Opa, então vamos lá. A função de segundo grau, também conhecida como função quadrática, porque tem um quadrado ali, tá? Quadrática. Tá? Ela obedece uma lei que você já conhece, que é a lei da equação. Professor, mas qual que é a diferença de função para equação? Ó, vou escrever a lei aqui, aí eu respondo essa pergunta para você. Ó. Essa é a lei. Tá? E se eu igualo ela a zero, opa, para igualar, não é diferente, né? E se eu igualo ela a zero, igualei a zero. O que eu tenho aqui nesse processo, então, de igualar a zero? Eu tenho uma equação. Certo? Professor, mas se você igualar a zero, você não é um lugar lá no plano XY? Gente, mas se eu estou falando de equação, eu não tenho o XY, porque ninguém depende de ninguém. Se você lembrar lá de onde veio o assunto de função, que é quando um conjunto, eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. A gente tem elementos correspondentes desse conjunto, e quem faz eles se corresponderem é a função. Né? Então, eu obrigatoriamente não posso estar igual a zero. Eu tenho que ter esses dois valores, né? E o valor que eu chego no outro lado, então, é conhecido como o meu f de x. Ou, no caso de um gráfico, o y. Professor, como é que seria isso no gráfico? No gráfico, gente, no gráfico a gente vai falar durante a explicação do A, do B e do C, certo? Mas antes você tem que deixar aí o seu curtir e se inscrever aqui no canal para ajudar o prof, né? Já que eu estou ajudando vocês, a única coisa que eu peço em troca é que vocês se inscrevam aqui para me ajudar também. Tá? Galera, então é o seguinte, ó, tenho aqui ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o a e o b são diferentes da reta, por quê? Porque esse a aqui, eu não tenho uma inclinação, né? Mas eu tenho aqui alguma relação também, beleza? Que relação que eu tenho, por exemplo, para esse A aqui? Eu tenho a relação de concavidade. Se o meu A é maior do que zero, significa que ele é positivo. Eu vou ter, então, os valores sempre acima aqui, né? Sempre subindo, tá? E ele vai ter uma concavidade virada para cima. Então, essa boca aqui ela é virada para cima. Se o meu A é negativo, opa, se o meu A é negativo, A menor que zero, vou trocar a cor aqui, um verdinho. Se o meu A é menor do que zero, a concavidade é para baixo. Já deixa anotado aí, porque isso é importante, tá? Então, como é que a gente chama o tal desse A na nossa função, tá? Isso é uma das partes da característica, né? Então, ele determina se a concavidade está para cima ou se a concavidade está para baixo. Beleza? Então, o a concavidade, né? Ah, não tem como ela ficar tortinha assim? Não tem, gente. A parábola não fica torta, né? Tem uma relação das funções ali que a gente vai falar mais para frente que não permite que ela fique tortinha. Ela tem que ficar obrigatoriamente alinhada nesse formato aí. Por quê? Porque é a lei que ela tem que obedecer. Tá, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai estudar um pouquinho sobre os coeficientes que tem aqui, né? Por quê? Porque para resolver o tal do y aqui do x, você já conhece Bhaskara, você resolve, tá? Você já conhece ali o plano inclinado, o plano cartesiano, que é isso daqui, que é o y e é o x, tá? Então você resolve de certa forma, tá? Tá, professor, mas me fala então a respeito dos outros coeficientes. Então tá bom, o a é o coeficiente que está ligado à concavidade, né? O B, ele é o coeficiente que está ligado com o deslocamento nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, nesse sentido aqui, ele pode se deslocar, tá? A gente vai fazer algumas questões, alguns exercícios sobre isso, e daí você vai se ligar. Toda vez que existe um valor ali associado
ao x que não está ao quadrado, ó, porque não tem o 2 lá em cima, ela possui um determinado um deslocamento aqui na direita, para a direita ou para a esquerda, dependendo aí dos valores. Tá bom? O que mais que a gente tem aí de importante, então, na nossa aula de função do segundo grau? É o C. Opa, é você, não, é a letra C, ó. Esse Czinho aqui, ele também é conhecido como coeficiente, né? E ele é um coeficiente que está sozinho, mas aqui não multiplica com ninguém, então ele é um termo livre. Ficou melhor assim, né? Botar TL aqui, ó, termo livre. Então ele não tem um X aqui, então não é um coeficiente, né? Já retira aí o que eu falei. Tá? Então é o seguinte, o que eu faço aqui? Você tem que saber onde ele está. O que é esse C, então? Gente, esse C, ó, se você desconsiderar que ele se deslocou na parte do X, né? Em que ela não veio nem para a esquerda e nem para a direita aqui, ó. Quando eu coloco, então, o C, eu tenho um acréscimo, né, nos valores, eu tenho um acréscimo nos valores da função. Ou seja, eu teria a mesma função, só que mais para cima. Deixa eu tentar fazer a mesma função aqui, ó. Eu tenho a mesma função, só que mais para cima. E se for negativo, a mesma função, só que mais para baixo. O C, ele é esse ponto aqui, ó. O C é o ponto onde eu corto ele. Por quê? Porque eu faço x igual a zero, ó. Cortei esses dois aqui, x igual a zero, x igual a zero, zerou, então a minha função tem o valor do C. E o x igual a zero é esse pontinho aqui. Beleza? Tá, professor? Então tem mais algumas coisas importantes aí. Gente, e assim, ó, é super básico, tá? Nas próximas aulas eu vou trazer exercícios para vocês. Se você está me acompanhando aqui, você já viu que a parte de função do primeiro grau, às vezes ela é chatinha ou não. Talvez o que te complica aqui nessa parte de função do segundo grau seja resolver Bhaskara, né? Vocês lembram as relações de Bhaskara? Se vocês não lembram as relações de Bhaskara, eu vou deixar aqui escrita para vocês, ó. A relação de Bhaskara principal, tá? É a relação para você encontrar os valores de x. Deixa eu fazer um x melhor aqui de outra cor. Tá? Os valores de x. Isso, ficou ruim também, mas tá bom. E esses valores de x, eles estão associados a menos b mais ou menos raiz do meu discriminante, que é o delta, dividido por 2a. Tá? E o que é esse b e esse a? É esse b e esse a aqui. Tá, professor, mas eu vou achar todos os valores da função assim? Não. Mas você vai achar o valor aonde é cortado o eixo ali, ó. Vamos fazer uma funçãozinha que tá aqui para baixo, ó. Então é cortado o eixo nesse valor e nesse valor também. Quando você resolve isso, você não encontra dois valores de x, um para mais e outro para menos. Então, para você encontrar esses valores de x, que são um dos mais importantes para a gente aqui, tá? Vou botar aqui x1 e x2. Você precisa utilizar de Bhaskara. Você tem que fazer o f igual a zero. Aí então ela vira uma equação e aí você resolve a equação do jeitinho chupetinha que você sabia resolver antigamente, tá? E aqui então dentro do discriminante eu tenho b ao quadrado menos 4a vezes c. Ah, mas eu resolvia isso fora. Tá bom, então escreve fora lá, ó. Então aqui eu tenho b ao quadrado menos 4a vezes c, né? E aqui então eu teria a raiz desse delta. Mas o que eles me encontram então? A raiz também, gente. O nome desse x aqui, x1 e x2, é a raiz. A gente tem duas raízes nesse caso aqui, né? X1 e o x2. Tá? Então as raízes, o resultado do Bhaskara na minha função do segundo grau vai ser aonde eu corto o eixo, tá bom, gente? E isso é importantíssimo, principalmente para os vestibulares, tá? Isso não é comum cair no Enem, mas quando cai no Enem, assim, também não é tão difícil, certo? Em concurso, quando cai, é bem complicadinho. Quando cai dessa daqui é bem complicado, a gente vai resolver algumas, tá? E por enquanto é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi uma aula tão extensa, né? Vocês viram que eu não coloquei um texto para vocês copiarem nem nada. Basta você ter me escutado e feito as suas anotações, igual todas as aulas. Galera, espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? Vou ficando por aqui. Nas próximas aulas aí eu vou trazer, então, um formalismo maior, tá? Lembrando aqui, então, que o que faz a matemática mais bonita e mais capaz de resolver os problemas é o jeito formal que a gente vai escrevendo as coisas ao longo do tempo, né? Antigamente era só y, agora é um f de x, é uma dependência entre os valores, né? E esse f a gente pode criar com ele depois lá pontos coordenados, né? Então tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Inclinação, concavidade, as raízes, é importantíssimo para a gente lembrar.
tá? É importantíssimo para a gente anotar e aí resolver as coisas para o vestibular. O seguinte, ó, uma coisa que eu não posso deixar de falar antes de ir embora. Esse ponto aqui, ó, onde a gente faz a curva, isso daqui, a gente faz a curva, bem nessa volta aqui, vocês notam que está acontecendo um fenômeno diferente do que tem antes? Então aqui, ó, tá descendo a minha curva e aqui ela tá subindo, tá bom? Vou resolver também com vocês o valor para encontrar o vértice. Opa, vértice. Melhorou. Vértice, tá? E para calcular o vértice, gente, não é uma coisa tão complicada assim. Basta a gente entender aquela relação quadrática mesmo, tá? No sentido de saber como que ela funciona ali, a gente vai calcular esses valores daqui a um tempo, tá bom? Aí a gente também consegue descobrir os valores do x do vértice e do y do vértice, né? Mas para você acompanhar essas aulas, basta você clicar no link da descrição do vídeo aí, aonde eu vou mandar estas aulas, né? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre x do vértice, y do vértice, espero que vocês gostem, tá? Assim como um formalismo em cima da função do segundo grau, tá? Então, vai ter um textinho ali, a gente vai debater um pouquinho sobre esse deslocamento no eixo x, né? Vocês viram que eu não falei muito, tá bom? Mas é importante a gente saber todas essas relações para o nosso vestibular, concurso público e Enem. Eu espero ter ajudado vocês, galera. Por enquanto, vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.